Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o livro do Ler e Escrever. Vamos dar continuidade ao projeto Contos e Encantos. Nós vamos ler hoje o conto do Joãozinho Sem Medo. Essa leitura de hoje, a Pro leu de uma maneira diferente e eu quero que você identifique qual foi o gênero textual que eu usei aqui. Qual foi o gênero textual? Não. Qual foi o enredo? O que quer dizer enredo, Pro? Qual foi a ação que eu escolhi para ler essa história? Eu escolhi drama, eu escolhi suspense, eu escolhi comédia, eu escolhi romance, tá bom? Tá bem diferente a leitura de hoje. Nós também vamos trabalhar pronomes e substantivo. Nós já trabalhamos isso, mas nós vamos dar uma relembrada e vamos analisar um trecho da história Joãozinho Sem Medo, tá bom? Bora para a leitura e eu quero que vocês deixem aqui no canal qual foi o enredo, qual foi a ação que eu escolhi para essa história. Se foi suspense, se foi drama, se foi romance, se foi comédia. E deixa aqui o curtir se você gostou da história que a Pro leu, da maneira como a Pro leu. Joãozinho Sem Medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem, Joãozinho levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite estava comendo sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo! E Joãozinho respondeu: Jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar: Jogo! E Joãozinho: Jogue logo! E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça e de novo: Jogo! Jogue logo! E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo! Jogue logo! Outro braço. Jogo! Jogue! E caiu um corpo que se colocou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo! Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homem-zarrão gigantesco e Joãozinho levantou o copo dizendo: A saúde! O homem-zarrão disse: Pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio, com Joãozinho atrás iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho: Abra você. E o homem abriu com um empurrão.
havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante! Levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se um encanto e arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia que virá buscá-lo, pensando que está morto. Arrancou-se também um outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão. Porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miseremei, miseremei. Era a companhia com caixão que vinha recolher Joãozinho morto. E o viram na janela fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio, até que um dia, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. E essa foi a história de Joãozinho sem medo. Gostaram da história? Espero que sim. Agora aqui nós vamos para atividades 2D da página 140 do livro Ler e Escrever. Não esqueça de colocar a data de hoje, 14/7, tá? No livro. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura colaborativa e vamos analisar o trecho do texto Joãozinho Sem Medo. Aqui está dizendo, em duplas, analise um trecho. Eu serei a sua dupla. E vocês vão identificar as palavras grifadas. O que é palavra grifada? As palavras que têm um tracinho embaixo, ó. Toda vez que você ouvir a expressão palavras grifada, destacada, são palavras que está dentro de um texto ou com uma cor diferente, uma cor mais forte, ou ela tem esse tracinho, esse risquinho embaixo dela, tá bom? Nós vamos, no próximo slide, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar as palavras grifada e nós também vamos prestar atenção no uso dos 2 pontos. Eita, eu sou uma negação. Aqui, 2 pontos e o uso do travessão. Quando eu uso 2 pontos e quando eu uso travessão? Toda vez que eu vou indicar a fala do personagem, eu uso os 2 pontos. Eu indico que o personagem vai falar usando a expressão o quê? O menino disse, então o homem gritou, falou, argumentou, exclamou, indagou. Eu não sei o que ele falou, questionou. Tudo isso significa falar. Então, quando eu não sei, eu uso 2 pontos para indicar que ele vai falar. Na outra linha, eu uso a letra maiúscula e o travessão, porque agora ele já está falando. Socorro, ou que dia lindo. Tá vendo? O personagem já está falando. Então,
Toda vez que o personagem está falando, travessão. Toda vez que eu indico que alguém vai falar, 2 pontos. E nem sempre os 2 pontos vai aparecer para indicar que alguém está falando. Às vezes pode aparecer direto a fala da pessoa. Então, se aparece direto a fala, vai aparecer só o travessão. É o que nós vamos analisar no próximo slide, ok? Bom, vamos analisar o trecho então, da atividade 2D da página 140. Aqui, crianças, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar, como eu falei lá no slide anterior, o uso dos 2 pontos e o uso do travessão. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: olha aqui, 2 pontos. Por quê? Porque eu estou indicando que alguém vai falar, que alguém vai dizer alguma coisa. E eu não sei o que é que essa pessoa vai dizer. Então, toda vez que você vai escrever um texto, o menino falou, a menina disse, questionou, argumentou, indagou, respondeu, perguntou, exclamou. Tudo isso significa falar. Você não sabe o que foi que perguntou, questionou, falou, indagou? Você vai usar 2 pontos. Aí na linha de baixo você usa o travessão e coloca o que foi que o homem disse. Joãozinho quebrou-se o encanto. Então, os 2 pontos indicam que o personagem vai falar e o travessão, o uso do travessão, indica que a pessoa já está falando. Porém, em um texto, nem sempre nós vamos ter a indicação da fala do personagem. Que nem aqui, ó. Joãozinho quebrou-se o encanto. Tudo bem, aqui teve a indicação. Agora, já que esse aqui, ó, vamos analisar essa fala aqui, ó. Destas tigelas, uma é sua. Tá vendo? Aqui, ó, não indicou que o personagem ia falar. Foi direto para a fala do personagem, ó. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Tá vendo, ó? Não indicou qual foi a fala que o personagem ia falar. E vocês vão analisar qual é o personagem que está falando. Lembrando que aqui, nesta história Joãozinho Sem Medo, nós temos 3 personagens. Um personagem, na verdade nós temos 3 personagens, mas eu tenho que prestar atenção em uma coisa, na narração. Qual é o tipo de narração que eu tenho aqui? Eu tenho narração em primeira pessoa ou eu tenho narração em terceira pessoa? Pro, o que é narração em primeira pessoa? Narração em primeira pessoa é quando quem conta a história participa como personagem. E narração em terceira pessoa é a pessoa que está contando a história não participa como personagem, ela só conta. E esse texto Joãozinho Sem Medo é narração em terceira pessoa, porque a pessoa que está narrando não participou como personagem, ela só narrou o que aconteceu. Ó, e o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse, tá vendo? Ó, o narrador só está contando o que aconteceu. Então, quando a pessoa está só contando, narração em terceira pessoa. Quando ela está contando e participando, narração em primeira. Ô, Pro, e se esse texto fosse narração em primeira, como que ia ficar a voz do narrador? Então, a fala do narrador ficaria assim, ó. E eu vi o homem levando, ó. E vi o homem levando uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, ouvi o homem dizer, tá vendo? Narração em primeira pessoa. Narra e participa como personagem. Não é o caso aqui. Aqui é uma narração em terceira pessoa. Terceira pessoa, porque o narrador só conta. Então, nós temos 3 personagens aqui nessa história. O Joãozinho Sem Medo, o homem gigante, o homem zarrão, né, que apareceu, e temos a companhia funerária. Ah, também temos 4 pessoas e temos também o homem da hospedaria, né, que o Joãozinho falou. E analisando esses trechos,
Eu quero que você escreva, você vai escrever aqui no canal, aqui no chat, é para escrever, crianças, não é para copiar isso no caderno. O exercício vai ser escrever aqui no chat. Você vai escrever assim: Pro, eu sei quem é o personagem que está falando. É o Joãozinho Sem Medo. Ah, é o Homem Zarrão. É a companhia. É o Homem da Hospedaria. Você vai identificar, ó. Joãozinho quebrou-se o encanto. Aqui, Joãozinho quebrou-se o encanto. Destas tigelas, uma é sua. Olha o travessão, ó. E não tem a indicação dos 2 pontos. Foi direto para a fala. Outra é para a companhia, ó, que virá buscá-lo, pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço que acompanhou o primeiro, ó. Não tem os 2 pontos para indicar que alguém vai falar, mas tem o travessão, por quê? Indica que o personagem já está falando. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também, ó lá. Tá vendo? Ó? Não tem mais a indicação dos 2 pontos para indicar o verbo dizer, disse. Vai direto para a fala do personagem e usa o travessão. Porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. Direto. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto, ó. Agora aqui já tem o uso dos 2 pontos, indicando que ouviu-se um canto. Alguém vai cantar. Nesse parágrafo, eu não sei o que foi cantado. Aí eu vou para o parágrafo de baixo, travessão, e coloco o que foi cantado. Foi cantado Miseremei, Miseremei. Qual é o personagem que está falando aqui, nesse último parágrafo? Vamos ler o texto aqui. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto e o viram na janela fumando o cachimbo. Já dei a dica de quem é que está falando nesse último parágrafo, lembrando que nesses parágrafos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. É o mesmo personagem que está falando? É um de cada vez? É um de cada? Vocês vão escrever aqui no canal quem é o personagem que está falando nesses 6 parágrafos. E aqui nesse 7º parágrafo, aqui nesse último parágrafo, quem é o personagem que está falando? Tá bom? É isso que é para fazer aqui. Bom, crianças, aqui nós vamos relembrar o que é substantivo. Lembrando que substantivo é o termo usado para nomear todas as coisas, todas as palavras que existem. Todas as palavras que existem para classificar seres humanos, animais, objetos, né? Pessoas, lugares. Isso é substantivo, são as palavras. Porém, existe a classificação dos substantivos. Por exemplo, os substantivos são classificados em concreto, abstrato, próprio, comum, coletivo. E tem mais alguns, mas eu vou falar somente desses. O que é substantivo concreto? Substantivo concreto são as palavras que existem não só no seu imaginário, como também no real, que você pode ver, que você pode tocar, que você pode sentir. Por exemplo, eu posso dizer assim: a mesa é azul. A mesa, um substantivo. Você pode ver uma mesa, tanto com seus olhos real, na realidade, quanto com a sua imaginação. Você pode usar a sua imaginação para ver uma mesa. Então, isso é substantivo concreto. É tudo que tem uma existência, tanto real, que você pode ver ali na hora, quanto imaginária. Esse é substantivo concreto. E o substantivo abstrato, são palavras que existem, mas você não pode ver nem tocar, você pode apenas sentir. Não dá nem para imaginar. Por exemplo, você consegue imaginar força? Você consegue imaginar alguém fazendo força? Você consegue imaginar
a palavra força através da atitude de alguém. Então, isso é substantivo abstrato. São palavras que só pode existir através da ação de outra pessoa. A alegria, a palavra alegria é um substantivo abstrato, porque você não pode ver a alegria, você não pode tocar a alegria, você pode sentir a alegria. A alegria pode ser sentida. Então, isso é substantivo abstrato. Toda palavra que só existe através da ação de outra pessoa, através da ação de alguém, tá bom? Agora, substantivo próprio. O substantivo próprio e comum, ele é muito fácil de ser entendido. Ó, vamos dar um exemplo. Se eu falar a palavra Eita, tá negação para escrever aqui. Menino. Escrevi um W. Menino. A palavra menino é um substantivo comum. Agora, próprio. Em vez de eu falar o menino, eu falaria o nome do menino. André. Um exemplo. Tá vendo? Essa é a diferença de substantivo próprio para substantivo comum. Comum é toda palavra que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, eu posso escrever assim: a cidade. Cidade é uma palavra comum, usada no dia a dia, substantivo comum. Agora, se eu quiser me referir à cidade usando substantivo próprio, eu posso colocar assim: São Paulo. Eu estou me referindo à cidade, mas eu estou especificando qual a cidade. Então, é isso, substantivo próprio serve para especificar ou o nome de alguém, ou o nome de um lugar, o nome de um país. Isso é substantivo próprio. E comum são as palavras que nós usamos aí no dia a dia. Ao invés de eu falar São Paulo, eu falo a cidade, o menino, a menina, o pássaro. Entendeu? E o próprio eu especifico, eu dou o nome, ou para o lugar, ou para o objeto, ou para a pessoa. Eu especifico do que eu estou falando, me referindo. Agora aqui, o substantivo coletivo. O coletivo, ele substitui, refere-se a um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo quando usado no singular. Por exemplo, se eu falo assim, colmeia, colmeia, o que você lembra quando eu falo colmeia? Você lembra de abelha. Então, isso é o substantivo coletivo. Ele se refere a um conjunto de seres da mesma espécie. Eu posso dizer assim: a colmeia foi atacada. Você vai dizer a abelha, as abelhas foram atacadas. Você vai lembrar de abelha. Se eu falo assim a palavra cardume, você vai lembrar de quê? De peixe. Se eu falo manada, a manada saiu desembestada. Você vai lembrar o quê? O que você lembra quando eu falo da palavra manada? Nós lembramos o quê? De elefante. A manada de elefante. Então, isso é substantivo coletivo. São palavras que se referem a seres da mesma espécie. Por exemplo, se eu falar o formigueiro, você vai lembrar de formiga. Tá entendendo? Isso é substantivo coletivo. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar o que é pronome. E tudo isso vocês vão observar lá no texto, Joãozinho sem medo. Se tem substantivo comum, se tem substantivo próprio, abstrato, se tem coletivo. E o pronome, se aparece pronome. O que é pronome? Pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, um substantivo. Pronome você usa o pronome em um texto, nós usamos muito pronomes e vocês não percebem. Ao invés de você ficar repetindo a palavra 1000 vezes, você substitui o pronome. Quer pronome então, Pro? Vou explicar.
um pouquinho mais para frente, mas aqui eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, aqui. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Olha quantas vezes eu repeti a palavra livro. Eu repeti a palavra livro 3 vezes, ó. O livro, o livro, o livro. E por isso é importante o uso do pronome, para quando você vai reescrever um texto, você não ficar assim. Aí, então, o menino, aí ele pegou, aí ele abaixou, aí ele. Você substitui. O pronome serve para isso. Então, ó, olha só, agora usando o pronome, como vai ficar. Onde está o livro? Alguém o viu? Tá vendo, ó? Eu usei aqui o para substituir de novo a palavra livro. Ele, ó, estava aqui. Ele, eu usei ele no lugar de usar de novo a palavra livro. Isso é pronome e nós vamos ver as classificações dos pronomes. Qual o substantivo? Aqui, classificação dos pronomes. Pronomes pessoais. Eu uso a palavra eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais oblíquos. Eu uso a palavra me contaram, para mim, comigo, o, a, se, conosco, vós. Pronomes pessoais de tratamento. Você, senhor, vossa, excelência, vossa, eminência. Por exemplo, eu quero falar, vocês quando vêm falar com a professora, o tratamento, pronome de tratamento é a maneira como eu vou me referir à pessoa. Se eu vou falar com o juiz, eu falo vossa excelência, eu não falo você, seu juiz, você roubou no jogo. Ou vamos supor que seja um juiz de tribunal, você não vai falar você julgou essa causa errada. Você vai falar vossa excelência, pronomes de tratamento, você troca. Se você vai falar com seu amiguinho, você usa uma palavra mais informal. Você vai para a escola amanhã? Você passa na minha casa amanhã? Tá vendo? Ó, pronomes de tratamento, a maneira como eu me refiro. Senhor, senhora. Quando vocês vêm falar com a Pro, vocês falam a senhora. Pro, a senhora pode repetir? Pro, a senhora pode me dar licença? Tá vendo? Isso é pronome de tratamento. Pronome possessivo. Você troca, você se refere a algo que é seu, que você tem posse. Meu, tua, seus, nossas, vossos, sua, por exemplo. Meu lápis, teu lápis, seu lápis, nossos lápis, vosso lápis, sua lapiseira. Tá vendo? Pronome possessivo, quando indico que algo é daquela pessoa ou é meu. Pronome demonstrativo. Demonstrar este, isto, essa, esse, aquilo, aquela, aquele menino. Eu estou demonstrando aquele menino, aquele lugar. O menino, a menina, tal menino, tal menina. Pronome demonstrativo. E o pronome interrogativo é o mais fácil. Geralmente sempre acompanhado de uma pergunta, ponto de interrogação. Que menino? Quem falou? Qual menino? Quanto tempo? Tá vendo? Sempre acompanhado de uma pergunta. E os pronomes relativo. Que, quem, onde, a qual, cujo, quantas. Pronome relativo, ele está se referindo. O pronome relativo é quando você substitui, você retoma um substantivo anterior para diminuir a frase. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, ó. Você fala assim: o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato.
Ao invés de você falar essa frase comprida, no pronome relativo, você vai fazer assim: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Tá vendo, ó? O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Você diminuiu a frase, ao invés de usar uma frase comprida. Decidirá é o pronome relativo. Decidirá está se referindo ao quê? Ao campeonato, que vai ser no domingo, o jogo. E aqui o último, pronome indefinidos. Algum, nenhuma, todos, muitas, nada e ao. Bom, aqui o próprio nome já diz, né? Pronome indefinido. Quando você se refere a algo ou alguém, a ação de alguém que você não sabe o que é, ou a algo que você não tem total decisão. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Você pode colocar assim: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas. Tá vendo? Alguém, indefinido. Alguém é o pronome, mas você não sabe quem entrou. Porque se você soubesse que foi um menino, você poderia falar: o menino entrou no jardim e destruiu as mudas. Mas quando o pronome é indefinido, você não sabe, não viu quem foi. Aqui, nenhuma. Vamos dar um exemplo aqui para nenhuma. Nenhuma dessas cores me agradou. Mas quais cores? Tá entendendo? Indefinido é isso, é quando você se refere à terceira pessoa, dando um sentido vago, impreciso, Estão entendendo? Agora vamos para o próximo. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Agora, esses exercícios você vai copiar no seu caderno e vai responder no caderno. No caderno você tem que colocar o cabeçalho, a data de hoje, o seu nome completo, o alfabeto com letra cursiva. Na volta às aulas, quero ver todo mundo escrevendo perfeitamente o nome por inteiro, porque já está treinando bastante em casa, e o alfabeto com letra cursiva. Então, aí no caderno, você vai escrever aí o exercício 1. Classifique as palavras abaixo em substantivo próprio e comum. Eu não lembro o que é substantivo próprio e comum. Vou falar mais uma vez. Próprio é quando eu me refiro a um lugar específico, a uma pessoa especificamente. E comum é as palavras usadas no dia a dia. Volto o slide para ouvir a explicação novamente. Vera é um substantivo próprio ou comum? Você vai escrever aqui na linha se ele é próprio ou comum. Caderno é próprio ou comum? Tá vendo? Esse é o exercício aqui. Próximo. Aqui é um exercício que você também vai copiar no caderno, exercício número 2. Aí está escrito assim: escreva as frases substituindo as palavras em destaques por pronomes pessoais do caso reto. Volta o slide, lá vai estar escrito quais são os pronomes pessoais do caso reto. Lembra? Eu, ele, ela. Volta lá, dei uma dica. Então, ó, aqui no caso, o pronome aqui é João. João saiu apressado. Eu vou dar a dica da primeira. Você pode colocar o quê? João. Você pode colocar ele saiu apressado, trocar João por ele. Bruno e Carla foram ao zoológico. Como pode ficar aqui? Bruna e Carla, aliás. Bruna e Carla foram ao zoológico. Como pode ficar aqui? Elas foram ao zoológico. Tá vendo? É isso que você vai usar. Eu, tu, ele, ela, vós, nós. Já dei uma dica legal, né? Agora é só copiar no caderno e terminar.
E a aula de hoje é só isso. Beijinho, fique com Deus e boa aula!